Hoje vamos conversar sobre telas, cérebro, energia e comportamento. Você sabia que o tempo que você passa diante das telas pode estar mexendo com o seu cérebro, mesmo quando você acha que está apenas descansando? Mas o que acontece quando isso vira um hábito? Será que o excesso de estímulo digital está afetando sua energia, sua memória, sua criatividade? Quer saber mais sobre esses assuntos? Acesse o Real Time On Play, nosso canal no YouTube. E para conversar sobre esses temas, convidamos Viviane Meazza, psicopedagoga, pós-graduada e com aperfeiçoamento em neuropsicopedagogia, o Dr. Homes Proença, neurologista e neurofisiologista com mestrado pela USP de Ribeirão Preto, e com Sani Miléo Júnior, mestre em Reiki, com atuação em terapias integrativas energéticas e que vem realizando leituras físicas, emocionais e vibracionais. Agradeço aqui a participação de todos vocês e já começo uma pergunta. Por que tanta gente está sentindo fadiga mesmo sem ter feito esforço físico? Aí, não sei quem é que pode responder primeiro. Bom, na sociedade moderna nós temos um efeito muito negativo do sono e da qualidade do sono. Então nós temos uma superexposição à atividade e uma redução importante da qualidade de vida. Então, na época dos nossos pais, quando dava 8 horas, a família se reunia, jantava. Após o jantar, se assistia a algum programa ou na televisão, que muitas vezes era preto e branco, ou era aquele colorido ainda de tubo, deitava às 10h30, 11 horas, reduzia a luminosidade e dormia. Hoje em dia, existe um excesso de informações da sociedade. Então, eu deito para dormir e eu penso o que fulano postou, e aí eu tenho a exposição a telas. Então, quando eu tenho o tipo de exposição da luminosidade que expõe essas telas, ela faz uma desregulação do ciclo circadiano. Se a gente lembrar, o ciclo circadiano é o que vai dizer o horário que eu durmo, o horário que eu acordo, o horário que eu como. É uma programação neural que o meu corpo tem para isso. Mas para isso eu preciso do escuro. O escuro, antes de deitar, ele é essencial, a redução de luz é essencial para que eu produza a melatonina e eu possa fazer todas as fases do sono. O que acontece? Nós temos um aumento de uso de medicações para dormir, a pessoa ela deita 11h40, ela toma um remédio qualquer, Zolpidem ou qualquer outra coisa, quer dormir meia-noite, e ela não fez todo esse processo de redução de atividade cerebral, produção de melatonina, aí não faz sono REM, não faz sono de ondas profundas, tem uma alteração da arquitetura do sono e vai ter fadiga. O processo é biológico. Vivi. Pois bem, grata aí pelo convite, acho esse assunto super importante, porque a gente está hiperestimulado, né? Hiperestimulado. Eu vejo que a gente não consegue desconectar, né? E ter um sono profundo, relaxamento, né? Aquela rede de modo padrão, acho que a gente não consegue acionar ela, né? Então a gente acaba realmente acordando com aquela sensação de que não dormiu, que não descansou o suficiente, que o corpo não relaxou, porque o cérebro está ali, conectado naquela tela, naquela quantidade de estímulos que a gente recebe por dia, que não conseguiu fazer uma higiene do sono adequada, não conseguiu relaxar de verdade, né? Sani. Grato também pela oportunidade, né? A visão que eu tenho dessa situação, assim, o metabolismo basal, quando ele não é realizado, né, dessa forma correta, né? Metabolismo Basal, né? Vamos explicar Que é o metabolismo basal. é o tempo que o corpo precisa para ter o repouso, né? Falando só um pouquinho diferente que o doutor falou, né? Mas é o tempo que precisa. Então, essa parte das pessoas utilizarem as telas, né? Que tem um estímulo que a partir de 40 minutos que a pessoa fica ali, ela começa a alterar a sua frequência cerebral. E hoje, como tem muitos estímulos, né? Não tem um momento que a pessoa tenha essa desaceleração, porque já reduz o número a quantidade de tempo de sono, né? E aí faz com que vá afetando nessa qualidade de vida que vai aparecendo cansaço, fadiga, justamente por causa dessa necessidade da pessoa acordar. Muitas pessoas acordam, primeira coisa é pegar o celular ou ligar
televisão para poder receber alguma informação ao computador, e aí isso aí vai fazendo com que não tenha essa desaceleração. Quer dizer, assim como o celular que a gente deve aprender a desligar e a ligar, o cérebro também precisa disso daí, desligar um pouquinho antes de dormir, depois se ligar. Sim, e inclusive ela que é psicopedagoga e ele que é terapeuta, eles trabalham muito mais isso até com uma facilidade, muito melhor do que nós médicos, mas assim, eles falam muito melhor de higiene do sono. E o primeiro passo da higiene do sono é você se preparar para dormir. E quando eu falo de preparar para dormir, eu tirar todos os estímulos para eu entrar num processo de relaxamento. E aí eu vou dormir. Isso por quê? Porque o cérebro ele não foi feito, então, para processar essa luz artificial por tantas horas? Isso... Não, esse excesso de luminosidade, ele impede a produção de neurotransmissores. Ele tem um efeito direto. Sami, eu sempre quero falar que são ondas, mas não são ondas, são... Frequências cerebrais, né? Fala um pouco, eu não sei, tu trouxeste um quadro pra gente, eu não sei se cabe agora, se tem a ver com isso, se a gente pode colocar. Sim. Como é que essas ondas, essas frequências cerebrais realmente... porque a gente é muito comum a gente dizer assim, são as frequências que são emanadas das telas do computador, do celular, mas a gente não vê, obviamente, essas frequências. Mas isso é cientificamente provado já, né? Que são estudos, né, que já fazem anos estão estudando, né, e comprovando, né, que são os níveis, né, medido em hertz, e que são os padrões, né, de relaxamento, de sono profundo, né? E assim, mas o que mais atém a esse assunto aqui é essa questão ali do 28 a 40 hertz, que é passando desse processo, que é essa repetição, né? É onde a gente está vendo hoje a alteração de humor das pessoas, né? Você vê no trânsito as pessoas gritando, xingando, né? Filhos tratando mal os pais, né? Mas é por causa desse excesso, a frequência está além do normal e a pessoa não tem um dispositivo para desacelerar. E essa repetição vai gerando aí essa parte, né? A alteração do humor. Muitas pessoas, né, que têm até algumas síndromes, né, relacionada a quê? O cérebro não para, está todo o tempo tendo um excesso de estímulo, né? E esse sistema da frequência cerebral, né, eu que trabalho com terapia, a gente vai observando, né, que as pessoas elas não têm um momento de se sentir em paz. Todo tempo ela quer alguma informação, algum processo, né? E sempre estimulando, né? Então, assim, você vê assim, como ele falou, né? A televisão antes era um sistema que não tinha tantos megapixels, né? Hoje são milhões de megapixels. Você pega uma televisão nova, né? A quantidade de estímulo que tem, né? Ainda mais tem os programas, né? de séries que a pessoa não se contenta, porque a própria série é feita para estimular para assistir, né? 4, 5 vezes repetido pelo estímulo que é feito, né? Então essa frequência não desacelera. E o que pode ser feito, além, obviamente, das terapias? O que pode ser feito? Eu em casa, o que eu posso fazer para, de repente, tentar desacelerar? Eu trabalho o dia inteiro no computador, ou, de repente, eu trabalho num carro de aplicativo, que eu tenho que estar também o tempo inteiro ali olhando para a notificação. O que eu posso fazer? É o processo que o nosso amigo estava falando aqui agora há pouco, né? É criar um novo ritual de desaceleração, né? Programar um horário para se alimentar, um horário para poder, ou de vez de assistir a televisão, ouvir alguma música que possa desacelerar, né? Pôr os pés no chão, né? Se não tem gramado ou alguma coisa para a pessoa poder ter esse processo, né? E a pessoa ir, né? Se desconectando do celular, das informações para poder... Quanto tempo, assim? Meia horazinha por dia resolve ou não? Ou são intervalados? Eu acho que a pessoa tem que utilizar de 1 e meia antes para poder se programar. Sono, né? Tá? Quer dizer, não preciso necessariamente fazer isso ao longo do dia, mas se eu conseguir fazer isso pelo menos antes de dormir e tentar desacelerar 1 e meia antes, já ajudaria. Muito. Já ajudaria. No processo de higiene do sono, que é muito importante essa regulação tela e sono, até se recomenda a vários autores que a pessoa leia, mas leia livro antes de dormir. Não lê tela. Eu li alguma coisa, eu peguei o meu iPad, fiquei com toda aquela luminosidade. Não, é um livrinho mesmo daqueles assim de papel, a moda antiga, que você tira essa estimulação. O que estressa o cérebro não é necessariamente o programa que está passando, o tipo de programa, se é um programa de romance, se é um filme de violência, quer dizer, necessariamente não é isso, é muito mais
o que o eletrônico está... O estresse é multifatorial. Eu tenho o fator qualidade do que eu estou, qualidade do estímulo, e o estímulo por si só, a luminosidade, ela interfere nesse processo. E Viviane, esse excesso de tela tem afetado, tem provocado atraso de fala, atraso de socialização, né, em crianças e em adolescentes? Porque eu vejo assim, mudou muito, né, a qualidade das interações hoje em dia. Aí a criança, às vezes o pai usa o celular para acalmar a criança. Ou tá um ambiente, em vez da criança estar interagindo com outra criança, não, ela tá ali no celular. Ela é como se a linguagem, a linguagem realmente é prejudicada das crianças. A gente vê isso muito, a socialização, a maneira como ela se comunica, né? O controle dos impulsos. Às vezes a criança não consegue nem parar ali na frente da tela, prestar atenção em um desenho. Ela já fica passando para outro desenho, ela não espera uma propaganda, o pai assina aquele canal para não ter propaganda, porque dela não precisa nem esperar a propaganda, então ela não consegue nem controlar o impulso dela, ela vai trocando, não gostei, estou passando. Então, assim, é um problema muito grande em relação ao desenvolvimento infantil, que a gente percebe que causa problemas estruturais no cérebro, né, doutor? O senhor pode até falar mais para a gente, porque isso é impressionante como vem acontecendo e como isso está causando um problema até para nós que trabalhamos na clínica, de dificuldade mesmo de fazer uma avaliação 100% daquela criança por conta do excesso de uso de eletrônicos. Mas talvez muito mais, quer dizer, além da questão mesmo da frequência cerebral, né, das ondas e tal, o fato da criança não estar interagindo, né, com outras pessoas e não poder ter essas reações, né, de reclamar ou de rir ou de fazer birra, isso também afeta, porque precisa se passar por todo esse processo. Se eu estiver na tela, eu fico só ali, eu não faço nada, eu só fico assim. É isso que porque ela fica reativa, ela fica ali o tempo todo só, ela não vai criar uma brincadeira, ela não vai ter aquele contato social, aquela brincadeira, eu vou ter que dividir o brinquedo, tem aquela, né, tem toda aquela situação que a gente fala assim, que tem a genética e tem a epigenética, que é o ambiente que a criança está inserido. Se aquele ambiente que a criança está inserida está com excesso de eletrônico, né, pouca interação social, pouca qualidade nas interações, assim, até com o meio ambiente. Ela se suja muito pouco, ela não cai mais da árvore, ela não, né, tem toda essa história, ela não quebra, não vê mais tanto assim, né? Algumas, infelizmente, a gente está vendo isso. Então, a qualidade das relações interfere muito no aprendizado da linguagem, da socialização daquela criança, né? Não só da criança, mas como também de adolescentes, né? Então, assim, se nós pegarmos assim, no processo na construção do aprendizado, então, alguns psicopedagogos da década de 90, 2000, eles recomendavam ao aluno fazer o resumo. Por quê? Porque no processo de fazer o resumo, você tem aquele processo do estímulo tátil, a escrita, tem todo um processo envolvido, tem vários outros sentidos envolvidos no aprendizado. Quando eu tiro todos esses processos e eu vou exclusivamente dela, então o que nós vemos assim? Nós vemos até crianças que conseguem ler uma palavra inteira, ela consegue ver uma oração, mas assim, se você muda a fonte, ela já não conhece mais, ela não aprendeu a ler, ela fez uma memorização. Você que trabalha em clínica, você vê isso muitas vezes. Não, ele aprendeu a ler, não, ele aprendeu aquela morfologia. Ele não sabe o significado. Ele não sabe, não. E é muito complicado isso aí, no processo de aprendizado. E aí a gente tem outro problema, né? Que ela que trabalha com aprendizado, ela tem muito isso. As crianças, elas não têm a obrigatoriedade de criar a memorização porque elas têm um fácil acesso à informação. E isso é fundamental até para que o cérebro possa... Para criar as sinapses, criar os caminhos de aprendizado. E aí tem um fator interessante que é o aumento da ansiedade e irritabilidade, né? Que é o que a gente vai observando nas crianças, adolescentes, até adultos, né? Que hoje em dia a gente se depara com adultos de 30, 35, 40 anos viciados em videogame, né? E hoje mais está no celular, né? Então é um outro fator também que mexe com essa questão de ansiedade, irritabilidade, mau humor, cansaço, fadiga, né? Porque é
excesso de estímulo, né? Que a pessoa nem se percebe, né? Então, que como ficou uma coisa natural de se processar, né? Então, as Às vezes ele pessoas... sabe por que está tão irritado, por que reage daquela forma, e isso tem a ver, então, com essa questão mesmo desse... E Não sabe lidar nem com o tédio. Ai, não tenho nada para fazer. Que Mas bom aí que não tem tá nada para falando- fazer. Principalmente por causa da exposição excessiva às telas e da pouca higiene, ou da não higiene mental. É isso. É sério? sério, se você pega um tabagista, e eu vou dar esse exemplo usando o vício mais comum, um tabagista. Pão, hein? Então, assim, se você pega um tabagista e você consegue, o que que é, e aí você tem vários fatores. Então, quando no tabagismo, tem aquele gatilho. Ah, eu desço a escada do meu prédio, eu acendo um cigarro. Entendo. E aí, ele tem um estímulo, como é que eu digo? Uma recompensa dopaminérgica. Tipo E ele- cachorrinho, né? Mas você tem todo um processo para acender um cigarro. E o cérebro, ele te dá a mesma recompensa dopaminérgica quando você abre o Instagram. Só que você não tem esse processo de sair de casa, nada. Então você senta em casa e você começa a passar tela. Então você está recompensando ali. E você gera como se fosse uma dependência. E como repor? Eu queria falar do Sani, mas eu vou antes de eu fazer a próxima pergunta. E como repor? Como a gente conseguir ter essa dopamina que não nas telas, que não num vício, numa... Como repor? Só de uma atividade física. Primeiro, atividade física é essencial. Menos tela, mais corrida. Então, assim, Apoio. essas crianças, assim, se tirassem elas assim, se você diminuir o número de videogames do seu filho e você colocar ele para fazer funcional, natação, Esporte, futebol, jogar bola, até jogar pedra na parede, ele tem, é melhor do que a criança ficar extremamente exposta à tela. Sani, tu achas que o vício em tela pode ter também uma raiz emocional ou é o inverso? O vício em tela pode provocar um problema emocional? É que o nosso corpo, tudo ele é gerado assim pelo vício de alguma coisa, né? A gente tem um padrão de comer repetidamente as mesmas coisas, né? Porque o nosso corpo exige, eu gosto de tomar o café com açúcar, sem açúcar, né? Nosso próprio corpo revela, é um processo de escolhas, né? Que às vezes pode ser até considerado até como um vício, né? Mas esse fator das telas é pela necessidade, né? Como a questão assim, do desafio que tem, da pessoa poder, no caso de um jogo, ou mesmo de assistir, de querer saber como que vai concluir aquela série, e daí fica repetindo, né? É todo um desafio que o corpo vai se habituando. Que antes de ter as séries, as pessoas assistiam um filme e se contentavam, né? Hoje em dia tem as séries, ela quer assistir dá para assistir mais um, quando vê já está de madrugada e já perdeu, né, horas de sono, né? Então entra já nesse ciclo também, né? Então é importante a gente observar, porque assim, são coisas que as pessoas, é como se fosse entrar num trem que corre em alta velocidade, você já não vê nem por onde passa, só vai saber que você saiu de um lugar e vai chegar no outro, né? E esse processo, né, químico do corpo, né, que o corpo vai gerando, vai tendo essa necessidade, né, ele vai fazendo com que a pessoa nem perceba ou como que está o processo, né? E a coisa eu acho que tende a complicar mais, né? Se por um lado a tecnologia chegou para ficar e cada vez está no processo mais rápido e é super necessário, né? A gente defende a tecnologia hoje e com certeza na área de vocês isso é importante. Mas ao mesmo tempo isso vai acabar influenciando e vai mascarando outras coisas, né? Em função do excesso. E aí eu até pergunto para Vivi, se você acha que essa exposição das telas também pode estar provocando ou mascarando o diagnóstico, sei lá, de autismo, de TDAH, né? Porque hoje em dia todo mundo meio que acha que, eu tenho TDAH, eu acho que meu filho tem um traço de autismo. Sim, falando da minha área de educação, a gente não pode dizer, né, doutor, que o excesso de telas causa o TDAH ou causa o autismo. Isso eu acho que é importante a gente, né, colocar assim. Mas que realmente essa exposição dificulta um pouco mais a nossa avaliação clínica, né? Dificulta o apoio escolar também dessas crianças, porque elas estão hiperestimuladas, aí causa, sim, problemas atencionais. Como
que eu vou deixar um livro mais interessante do que um jogo? Como é que a criança que está ali hiperestimulada, né, em telas, vai se interessar por português, por regras ortográficas, né? Vai focar ali no dicionário. Hoje, que criança que procura uma palavra no dicionário, que aprende? O melhor jeito de a gente trabalhar a atenção, né, é procurar a rastreio visual, percepção visual, é procurar uma palavra no dicionário. Eu boto lá no Google, boto no celular, a palavra aparece lá e não preciso mais procurar. Então, assim, é muito mais difícil hoje, claro, para a gente separar o que é uma coisa e o que é outra, porque as crianças acabam, sim, tendo sintomas muito parecidos, né, doutor? Muito parecidos com o TDAH, porque a questão atencional, ela está diretamente ligada também, porque como que a gente vai manter o foco e a atenção numa coisa que tem poucos estímulos? Como que a gente tem, assim, acesso a muitas informações e a gente filtra aquelas informações? Não, eu só vou ver isso no celular. Eu tenho um monte de aba aberta no computador, no celular, multitasking, que a gente estava conversando, né? E aí, como é que eu vou focar minha atenção? Minha atenção está alternada o tempo todo. E aí? Eu estou fazendo 100% uma coisa aqui? Como é que está a minha produtividade? Eu estou estudando um determinado assunto, mas tem aberto outras coisas. Será que eu estou sendo eficiente nesse meu estudo? Será que realmente é uma dificuldade de aprendizado? Né? Então fica... Talvez algumas pessoas até achem que o hábito, né, o que se fala em procrastinar, às vezes você nem... Talvez seja por isso, de você estar fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, você E não consegue foca, terminar nenhuma. Isso, e não foca adequadamente, não tem qualidade no que está fazendo, né? Doutor Rolo, já que a gente estava falando aqui de crianças e de adolescentes, eu acho que o cérebro das crianças é mais vulnerável do que um cérebro de adulto a esses estímulos? Sim, sim, porque assim, no processo de desenvolvimento, à medida que vai passando a faixa etária, eu vou criando conexões. Então, o aprendizado, o que é o aprendizado? O que é o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento? Eu tenho um cérebro bruto, com menos conexões, com menos mielinização, né? Quando a gente nasce, a gente tem pouca mielina, e esse cérebro, nos primeiros anos, ele vai mielinizando e vai criando uma circuitaria. E se eu começo a mudar o estímulo, se eu não estimulo o aprendizado, se eu deixo uma exposição excessiva de telas, se a criança não desenvolve a motricidade, vários outros, por causa da estimulação de telas, eu vou interferir diretamente no desfecho final, que é lá nos 18 anos, que é uma criança que tem um baixo rendimento escolar, tem uma hiperestimulação e não passa no vestibular. Então, assim, se olhar agora, celular para criança é que nem consignado, é que nem empréstimo consignado para quem é funcionário público. Tu paga uma dívida agora, ou seja, o menino fica quieto agora, e tu vai passar anos com desfecho negativo financeiro lá no final. De uma forma assim, de uma forma comparativa, é basicamente isso. A criança fica quieta agora, mas do resto mas ela não vai desenvolver, não vai aprender, vai dificultar o aprendizado da escrita, a socialização, aprender a frustração, porque isso é uma coisa essencial no desenvolvimento, é aprender a frustrar. Eu até brinco quando eu atendo criança que o pai ele tem que saber, ele não pode bater, mas ele tem que saber negar, ser duro e carinhoso ao mesmo tempo. E você deixa essa criança com um excesso de dopamina, que tudo no mundo imaginário, e eu vou pôr, você que trabalha muito com educação infantil, por exemplo, crianças com TEA, assim, nível de suporte 2, que tem hiperfocos um pouco mais evidentes. Eu atendo algumas vezes pacientes, até adolescentes, um pouco violentos, porque faz exposição de teleexposição de um personagem, e o personagem tem um comportamento violento, e ele reproduz aquilo. Por ter esse perfil. Reproduz. É que eles têm mais tendência a vícios, né? A vícios eletrônicos, eles têm mais tendência, infelizmente. E as crianças, de modo geral, quando você começa a hiperexpor elas começam a criar algumas... Uma criança de 3 anos, ela não consegue diferenciar o real do imaginário de uma forma tão clara. Então, nesse momento, você deixar alguns personagens, algumas coisas, é muito ruim.
E talvez até esse excesso de telas, no caso de crianças que têm TEA, talvez, quer dizer... Seja é uma mais pergunta. prejudicial. Até a questão da fala, né, da demora na fala, isso também pode até prejudicar. Atrapalha muito mais, porque se a gente for olhar dentro da neurociência, fala muito isso, né? Porque assim, a gente tem um cérebro maravilhoso, só que a partir dos 2 anos já tem a poda neural, né, doutor? Sim. Então a gente já vai perdendo o que não usa. Então, se a criança não é bem estimulada, não tem uma qualidade nas interações dela, ela vai perder muito mais do que ganhar. Naquele momento crucial da vida dela, que é uma janela de oportunidade gigantesca que ela tem de aprendizado. Depois ela vai aprender? Vai, mas com muito custo, né, doutor? Tem muita terapia e muita coisa Eu consegui envolvida. É o consignado, é por isso que eu falo de por faz a história do consignado. Eu gostei dessa. Sali, me fala um pouco mais aí. O que a gente pode estar falando sobre esse campo vibracional, né? O que esse excesso de telas, a gente já falou de como é que isso pode afetar, o que a gente tem que fazer? Aqui falando com o Dr. Gomes, exercício físico, atividade física. Porque a atividade física é importante também, né? Ainda mais nessa fase inicial das crianças, pela questão dos fatores, né? De equilíbrio, lateralidade, saber suportar, ter tolerância, ter resistência. Então, hoje, para você poder fazer uma caminhada, o teu corpo tem que estar preparado para fazer uma caminhada. Senão ele entra em exaustão, daí entra em fadiga, só que daí física. Só que daí compensa com a tela. Então, essa parte da atividade física é muito importante, né, para poder até a pessoa poder ter uma válvula de escape, né, mas que também é um estímulo, vai ter uma excitação. Né? E aí, assim, dentro das terapias, né, o que a gente observa, né, tem diversas terapias, né, eu vou falar do Reiki, que é o que eu mais acompanho também, né. Então, assim, que já tem alguns estudos, né, do nível de desaceleração dessa frequência cerebral, né. Com Reiki. Com Reiki, né. Tanto é que é falado, né, para os pacientes, para as pessoas que já comprovaram, até tem assim, excelentes resultados, né, e da pessoa ter um momento de sentir a paz dentro dela, né? O que é? Aquietar a mente, né, através da técnica, e a pessoa consegue desacelerar e perceber para ela poder tomar uma atitude mais correta. Realmente vou tomar a medicação que eu estou precisando. Não, eu tenho que fazer mais atividade física. Meu ciclo de amigos não está sendo saudável. Então, quando a pessoa desacelera, ela consegue perceber que ela tem uma percepção de 360 graus, ela não fica só naquele foco, só para frente, o que vai acontecer. Então, através da terapia, o que a gente vai observando? Cada vez que a pessoa consegue se perceber, né? Porque daí tem um outro fator que foi até comentado, né? Que a pessoa não sabe nem identificar seus sentimentos e emoções. Né? Então, e às vezes o processo, né, as telas sejam uma fuga de alguma coisa, uma decepção, uma frustração, um relacionamento que não deu certo e que a pessoa procura essa fuga, né? E as terapias aí vêm auxiliando a pessoa a identificar quais os sentimentos, qual a emoção que ela está vibrando, né, e levando para a vida dela. Né? Então essa parte da importância, né, de ter todos os passos, né? As terapias elas são complementares, né? E às vezes é só para poder dar um sinal, olha, você desacelerou, parou, observou, né? Porque hoje a mente ela está fazendo com que o corpo ele fique um pouco mais de lado, né? Às vezes ele vai meio de arrasto, né? E aí, quando a pessoa começa a movimentar e ver que tem que ter um equilíbrio de corpo e mente, aí a pessoa começa a ver, opa, eu estou vivendo um mundo que está acelerando, mas se eu for devagar eu vou chegar onde eu quero. Mas se eu for correndo, vou ser atropelado por mim mesmo, né? E até aprender também a dizer não, né? A saber os seus limites. Não dá para fazer isso, não quero fazer isso, não deu, ou não posso. Porque senão isso fica uma bola de neve e daqui a pouco você não sabe mais nem para onde ir, penso eu. Um ano passado eu fiz uma experiência, eu não gosto de jogos, né? Assim, quando eu era adolescente tinha algumas coisas de jogos, mas também não tive essa estímulo para ter, né? E aí eu instalei um joguinho para fazer um teste, né? Um joguinho assim, para poder ver uma coisa para estimular, né? Mas a quantidade de adrenalina, de necessidade de ficar, porque você vai perdendo, né? Aí, quando deu 5 minutos, eu desinstalei e fiquei estudando a reação. Né? Isso, você eu mesmo fazendo um estudo. 5 minutos? 5 minutos só, eu já... Aí tirei logo, porque é uma coisa perigosa, né? Então,
E aí eu fiquei observando. Aí de vez em quando vi assim, instala lá aquele joguinho, é tão bobinho. Aí ficava, aí fui me sedando, e imagine a criança que recebe, né? Que não tem maturidade, não tem maturidade E é colocado para ela como se fosse uma coisa, né, o consignado, né, como se fosse uma coisa positiva e acaba sendo uma prisão, né? Então, Eu até brinco muito com o Sani e eu frequento quase nunca as terapias dele. E aí o que eu falo, só de olhar para o Sani, primeiro, aqui não está falante, mas na clínica dele, só de olhar para o Sani, a gente já dá uma coisa assim, que ele é tão calmo que deixa a gente já quase agitado. Aí depois eu falo, não adianta, ele é assim, eu vou ter que entrar na mesma onda vibracional que ele, e aí se acalma. É estranho, né, para quem é sempre falante, quem está sempre fazendo muitas coisas, de você se silenciar, né? e dizer, calma, eu preciso disso. O cérebro precisa disso também. Precisa, o cérebro precisa de silêncio, de exercício, de repouso, descanso. Então, às vezes, assim, só se desconectar é aquilo, se descobrir. Se não anda aqui, Nada contra, quer dizer, que no lugar de andar com o bebê reborn, talvez cuide do seu cérebro, trate ele. cuide do seu cérebro. Talvez se você tratasse o seu cérebro, se não precisasse andar com o bebê reborn. Mas sabe uma coisa que eu acho importante a gente falar também? Essa questão da criatividade. Porque assim, como é que eu trabalho a criatividade e a imaginação se eu estou o tempo todo hiperestimulada, eu não dou nem espaço para criar nada, né? Se a gente for pensar, Eu só recebo. eu só estou recebendo, se eu não paro para pensar assim, se eu ficar em silêncio interno, como é que vai surgir a criatividade, a imaginação? Como é que eu vou desenhar um projeto novo se eu estou ali o tempo todo vendo o projeto dos outros? Né? Como eu vou trabalhar a imaginação do meu filho, que ele só vê as histórias ali tudo prontas para ele? Será que eu estou contando histórias para o meu filho? Que propósito eu estou tendo com o que ele está usando de internet? Posso ter um propósito educativo, ele está ali estudando, beleza. Mas e aí? Qual é o tempo de exposição que ele está? Será que ele está usando para descansar a mente no celular? Não está certo, né? Então, assim, eu vejo que tem muito contexto também que está sendo usado, né? E para que está sendo usado? Que acho que isso tudo a gente pode estar reforçando mais, porque precisa ter esse cuidado, né? Olha, super agradeço. Não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa, mas eu acho que esses são assuntos que se a gente deixar, a gente vai ficar aqui semanas, meses. Tem assunto em cada uma das áreas de vocês, tem assunto. Com certeza. Muita coisa para falar. E aí já estão todos convidados, para não dizer intimados, para outras conversas em outros assuntos específicos, tá bom? Gostei muito. Que bom, grata, sou grata. Obrigado pelo convite. Obrigado. E acesse as nossas redes sociais. Também acesse o nosso portal realtime1.com.br. Obrigada. Até a próxima.